Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 23 do livro Ícaro Redimido. Mas já conto com a sua colaboração para deixar seu like, compartilhar, comentar. Eu adoro responder o comentário de vocês. E para quem quiser me seguir no Instagram é @fascinante.mundo.invisível. Eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar na tela, certo? Se você quiser falar mais de perto comigo, é só me mandar um direct, ok? Então vamos para o capítulo. Nas penumbras da morte. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus, João 8,51. Os dias avançavam céleres, enquanto nosso amigo, recolhido em nossa colônia, seguia seu roteiro de reequilíbrio, agora consciente, porém ainda ignorante de sua condição e da nova realidade que o envolvia. Aparentava nítidos sinais de melhoras, embora sua conduta continuasse denotando rebuçado e contido orgulho. Comprazia-se em longas caminhadas pelos arredores e, intrigado, questionava as razões da existência das nuvens de chumbo abumbrando permanentemente o horizonte vizinho, dizendo-lhe que as almas aflitas que ali se reuniam o ensombreavam. Ele não alcançava a sua plena compreensão e não podia ainda esclarecê-lo como convinha. Em nossas vias públicas, encontra-se sempre número expressivo de enfermos estropiados, muitos enfaixados, lembrando uma tropilha de mutilados de guerra, em decorrência das sequelas perispirituais dos suicídios. Alberto, assustado diante do fato, questionava-se, porventura não estaríamos enganando-o com respeito à Revolução Constitucionalista, pois suspeitava que aqueles infelizes eram feridos oriundo do absurdo enfrentamento entre os patrícios. Embora sempre introvertido, iniciava contatos mais intensos com os habitantes de nossa cidade, trocando com eles impressões sobre o lugar onde agora se achavam. Conquanto se encontrava e podia entreter um diálogo, voltava sempre ao tema, perguntando se teria havido de fato bombardeios, pois estava certo de que estávamos ocultando-lhe a verdade, em decorrência dos nervos abalados. E para sua decepção, a maioria, entretanto, dizia não se recordar da revolução a que ele tanto aludia. No jardim terapêutico, que frequentava diariamente, confabulava com companheiros que revelavam condições idênticas às suas, e algumas vezes retornava trazendo inquietantes indagações que ouvia dos circunstantes, conquanto a maioria deles ainda não detivesse uma clara percepção de onde estava. Alguns asseveravam, peremptoriamente, que todos haviam morrido e que isso justificava a intrigante ausência da parentela ainda encarnada. Fato comum a todos ali reunidos. Outros relatavam perplexos que estavam recebendo visitas e cuidados de antigos parentes que se achavam mortos há muito tempo. Algo confuso, sem encontrar respostas seguras para tais estranhas considerações e premido por confusos raciocínios, não conseguia mais acomodar a mente diante das inusitadas questões. Que lugar era aquele que então habitava? Onde estaria de fato? O que era feito dos amigos e parentes que sumiram? Antes que ele se entregasse ao desespero e a fim de lhe imprimir maior conscientização de suas prementes necessidades, convocamo-lo para o prosseguimento de nossas sessões de tratamento. Fazia-se urgente agora invocá-lo à revivência traumática da morte, para situá-lo no novo ambiente em que se projetara, permitindo-lhe completa recomposição de si mesmo. É fato comum que o recém-desencarnado, ainda ignaro da ciência do espírito, demande certo tempo para perceber a realidade da própria morte. Somos projetados em um mundo em tudo semelhante ao que deixamos
e comumente despertamos, portanto, o mesmo aspecto físico e, inclusive, as mesmas queixas e sinais da patologia que nos consumiu a carne. O corpo perispiritual, após o túmulo, nutre-nos com sensações idênticas às que nos mobilizavam no périplo terreno. Movemo-nos, percebemos o ambiente ao redor, comunicamo-nos e desempenhamos as mesmas funções fisiológicas do organismo físico, sem que nos deparemos com um mundo feito somente de energias livres. Não somos seres diáfanos, envolvidos por lençóis fluídicos, e não caminhamos no ar, como muitos poderiam supor. Nossa esfera, embora entretecida em matéria sutil, tem as mesmas bases atômicas dos compostos físicos e guarda as suas mesmas propriedades, de tal modo que aqui nos encontramos como se estivéssemos na crosta do planeta, envolvidos por um meio em tudo semelhante ao que habitávamos. Nós não nos surpreendemos com a nova existência, o que não deixa de ser um conforto, pois uma mudança radical em nosso plano de manifestação seria um grande óbice à continuidade do processo evolutivo que prossegue sem interrupção. O entorpecimento que nos acomete habitualmente no instante do transpasse inibe nossos mecanismos proprioceptivos e sensoriais, obstaculizando-nos o nítido registro das sensações do momento. Embora tal deficiência perceptiva se apresente como um empecilho para a exata compreensão do fenômeno, nas desencarnações traumáticas, é bênção divina, impedindo a reverberação do pânico, que poderia privar o recém-desencarnado do sossego necessário ao seu refazimento. Como a maioria dos desenlaces se realiza ainda em ambiente consciencial, inseguro e ínsio da sublimidade do processo, natural que a obnubilação do momento funcione como uma defesa contra as agruras que poderiam ser inadequadamente vivenciadas. Destarte é forçoso reconhecer que ainda não sabemos morrer como convém. Duvidamos da sobrevivência e não confiamos nos cuidados que o Senhor nos assegura. Um dia, contudo, o homem encarnado compreenderá a excelsitude do fenômeno e a ele se entregará com naturalidade e fidúcia, vivenciando-o sem traumas, dores ou temores. Enquanto isso não se dá, as doenças prolongadas e consumptivas, permitindo um falecimento lento e progressivo, ainda são recursos benéficos e necessários para propiciar um conveniente desligamento do espírito, preparando-o para a nova jornada, permitindo-lhe maior bem-estar e melhor conscientização do seu futuro estado. Reunidos novamente em nossa sala de trabalho, convocamos Alberto para a revivência da morte, pois seu pleno contato com a nova realidade não podia ser mais adiado. Embora excessivamente traumática, fazia-se necessário enfrentá-la, absorvendo-lhe o impacto, librando sua consciência, facilitando assim a mais completa reconquista de seu reequilíbrio. Induzindo ao transe hipnótico, invocamo-lo à lembrança dos últimos momentos de vida na Terra. Tenho me preocupado com esse conflito. Dizem que haverá bombardeios. Que absurdo! Comentou, uma vez situado nos derradeiros dias que vivera no mundo, reverberando a sua presente ideia fixa, com riscos de progressão para uma verdadeira monomania. Não se preocupe com isso. A Revolução Constitucionalista já acabou e o país está em paz agora. Não houve bombardeios. Você esteve fora por muito tempo e não soube das notícias. Queremos conversar sobre a morte. Vemos que você anda pensando muito em pôr um fim na vida. A morte. É verdade. Tenho pensado muito nela. Não posso negar. Várias vezes estive perto de morrer, mas nunca tive medo. Tenho a vida marcada pelos mais terríveis acidentes. Fui arremessado contra árvores, enfrentei tempestades em pleno ar, o horror da queda livre, fogo no motor do dirigível, caí nos telhados do trocadeiro, afrontei a morte diversas vezes
Expus-me às situações mais perigosas que um ser humano pode enfrentar. Por isso hoje tenho os nervos em frangalhos. Mas não bastou ter feito tudo isso. Hoje sou um esquecido, ridicularizado. Até dizem que dou azar. Meu nome não consta mais no rol dos pioneiros do ar. Fui preterido por outros. Não tenho mais motivações para viver. O passado já se foi e não pode mais voltar. Não me importo. Se morrer, já vivi o bastante. Hoje a amargura tomou conta de minha alma. Não deixe que sua mente se fixe nos dissabores, para não aumentá-los ainda mais. A morte o perseguiu, mas você sempre se saiu bem ao enfrentá-la, com sangue frio, e sobreviveu a todos os acidentes. É preciso reconhecer a sorte de haver superado as dificuldades e agradecer a Deus por isso, olhando para o passado com mais otimismo. Sabemos que você anda muito doente e queremos ajudá-lo, mas é necessário que você comece por ajudar-se a si mesmo, esforçando-se para soerguer o ânimo. Você tem desejado a morte como uma solução definitiva para os seus males, mas não lhe ocorre que o túmulo seja apenas uma porta de entrada para outra realidade, onde seus dissabores poderão se exacerbar? O homem perante o acaso da vida encontra-se diante de um mistério, jamais de uma certeza, e aí ele deve depositar sua soberba e entregar-se aos desígnios divinos, pois nada lhe atesta que realmente se defrontará com o seu fim. A sua intuição, em todos os tempos, afirmou-lhe ser um espírito imortal, e todas as religiões teceram elucubrações sobre a vida no além, suscitando-lhe a veracidade. Rendamo-nos por isso às evidências, e convençamo-nos de que o sepulcro não é o fim. Se a própria matéria é indestrutível e as energias apenas se transformam, que se dirá da consciência, o fruto mais precioso da vida? Ante o silêncio do irmão e com o propósito de alimentar-lhe a mente com a crença da imortalidade, preparando-o para enfrentar sua nova e inquestionável realidade, prossegui. Não creia, portanto, que o túmulo poderá libertá-lo de seus dissabores. Entregue-se confiante a Deus, para que Ele cumpra com seu destino, pois somente Ele sabe o que melhor nos convém. Receba as dores que a vida lhe presenteia como necessidade de correção do orgulho, e não pense que, refugiando-se no féretro, encontrará o ouvido definitivo dos fracassos ou a paz almejada. Seu medo da morte parece superado, porém não por tê-la sobrepujado, com a crença na imortalidade, mas por já não encontrar em si valor para continuar vivendo. Se é um erro temê-la, maior equívoco é desejá-la. Este sentimento não lhe convém à alma doente, que continuará enferma enquanto não se libertar de tais errôneas intenções, agravando-se sobremaneira a sua situação. Situemos sua mente na realidade que você vive hoje, para que possa compreender o que estamos lhe dizendo. Vamos vivenciar juntos o que lhe ocorreu e você sentirá a verdade, dispensando as vias da razão para se convencer dela. Comece por retroceder sua lembrança aos últimos dias em que você esteve com alguém de sua família ou em sua casa antes de vir a ter conosco. Recorda-se de onde estava? Não me lembro. Sei que estou muito esgotado. Não quero ir a lugar algum. As longas conversas me cansam. Meu sobrinho Jorge convidou-me para passar uns dias longe. Ele agora não me deixa sozinho, pois andei pensando de fato em matar-me. Eles temem que eu concretize o ato. Devo confessar, a vida já não tem mais nada a me oferecer. Não vale a pena continuar vivendo. Nada me prende a ela. Colhi somente decepções. Estou só. Tanto esforço para nada. Aos poucos sua tela mental, sob indução hipnótica, esboçava a quietude de uma manhã de inverno. O horizonte distante desenhava a linha do oceano, e poderíamos ouvir o chacoalhar do mar.
próximo ao qual caminhava. Um céu límpido irradiava suave claridade. Sua mente, porém, se empalidecia. Indizíveis angústias enevoavam de lúgubres presságios a cristalina atmosfera marinha que o envolvia. Onde você se encontra, Alberto? Estou em Guarujá, Hotel de La Plage, quarto 152. A praia está fria, deserta. Pelo menos assim é melhor. Tenho mais sossego, longe dos conflitos. Estão falando que a Federação vai bombardear o Porto de Santos. Será possível? O coronel Euclides comprometeu-se a não usar aviação, mas já não podemos acreditar mais nisso. Escute, não é o barulho de um aeroplano? Estão vindo para cá. Já me descobriram aqui. Não aguento mais. Não posso viver assim. Se eu morrer, talvez desistam disso. É o único jeito de ficar livre dessa agonia sem fim. Minha cabeça. Não consigo pensar mais. Tomado de enorme aflição, mal conseguia respirar e, com dificuldade, continuou. Não quero mais a vida. Que Deus me perdoe. É melhor colocar já um fim nisso tudo. Um ronronar distante atestava realmente a presença de algum avião voando nas imediações. Cabisbaixo, recolhia-se ao quarto onde a figura de um jovem se desenhava, espreguiçando-se na cama, ainda meio adormecido, embora o sol denotasse já o fim da manhã. Certamente tratava-se de seu sobrinho, convocado pela família para vigiar-lhe os passos, diante de suas constantes ameaças de pôr fim à existência. Ressumando tédio e certo mau humor, retirava-se o rapaz em busca de cigarros, sem perceber que o tio, com a alma em frangalhos, chafurdava-se em um fosso de amarguras, movendo-se rumo à derrocada final da vida, e esgueirando-se, silente como sempre, fingia preparar-se para o banho. Acrisolando o âmago vencido, subjugado nas raias da derrota, encerrava-se em si mesmo. Não mais ouvia o que lhe passava ao redor. Não conseguia mais acomodar os pensamentos em torvelinho na mente. O desiderato da morte, com sofreguidão, ocupava-lhe por completo no drástico instante. Pesadas e aflitivas lágrimas lhe banhavam a face lívida e sem expressão. A mente se aprisionava definitivamente na ideia fixa: morrer. Evadir-se, enfim, das agruras de uma vida de intoleráveis fracassos. Impossível ver, querer ou sentir. Anestesiado pela dor que lhe assenhoreava todas as emoções. Somente a morte podia lhe concretizar a fuga em desespero. Aflito, vasculhava as malas em busca das gravatas. Os pulmões arfavam na impossibilidade de sorver o ar. Suas mãos tremiam enquanto todo o corpo fremia na ânsia de executar um insano propósito. O coração batia forte e descompassado, e uma onda de pavor lhe tomava de sobressalto a alma. Porém, a fuga e a iminência lhe sobrepunha coragem para o ato. Uma vertigem tomava conta da consciência, afastando-lhe qualquer associação lógica. Tudo estava irremediavelmente perdido. Não havia o que pensar, nem mesmo o que sentir. Com determinação, amarrou 2 gravatas no cano do chuveiro. Atou-as ao pescoço. Atirou-se no vazio. Sua face agora modelava um instante doloroso. Os estertores da respiração sufocante assumiam ruídos pavorosos. Suas mãos se levavam instintivamente ao pescoço, em um esforço inútil de deter o infamante ato. Os olhos estáticos pareciam saltar das órbitas, espargindo imenso assombro, enquanto seu corpo se reteçava nos últimos suspiros, deixando a língua pendente, cianótica, sua consciência sensória se apagava completamente. O alento da vida se esvaía e a alma se debatia, álgida,
alquebrada por imensa agonia e indescritível dor. Dor que reverberava a revolta do espírito contra a bênção da vida. Um torvelinho de energias degradantes e caóticas arrebatava-lhe o eu para as profundezas do subconsciente em indescritível sensação de queda num abismo sem fim. Sua tela mental se enegrecia, apagando-se para a realidade. É triste acompanhar o drama de um suicida, de forma tão viva e tão próxima a nós, Adelaide. Porém, este é nosso trabalho, dizia constrito, observando que a amiga se deixava vestir pela amargura do momento. Busquemos em Deus forças para nos sucumbir ao pesar, perdendo assim a condição mental de sustento que o enfermo nos suscita. A fim de impedir a reverberação das reações psicopatológicas, desagregando-lhe a mente, despertamo-lo do sono hipnótico, permitindo-lhe ainda uma mais exata percepção da lembrança revivenciada. Semidesperto e sentindo-se ainda vivo, ele se debatia em completo desespero, diante da impossibilidade de respirar, balbuciando febril pedido de socorro, com os olhos esgazeados, tomado de completo pavor. Estou morrendo, socorram-me. Por Deus, não consigo respirar, não posso ver nada. Que terrível escuridão, que frio pavoroso. Por caridade, aqueçam-me. Sinto o corpo rígido, gelado, não posso mover-me. Meu peito, que dor enorme. Tenho o peito aberto. Ajude-me, por Maria Santíssima. Não vejo ninguém, ninguém me ouve, ninguém pode me socorrer. Quero gritar, mas a voz não sai. Onde estou? Que enorme silêncio. Só vejo trevas ao meu redor. Até quando, meu Deus? O que se passa? Por favor, acudam-me. Acalme-se, amigo. Tudo isso já acabou. Você está apenas se lembrando do que ficou para trás. Não é mais realidade. Respire fundo. Estamos ao seu lado. Retorne ao presente e verá que já terminou. Aplicamos-lhe passes de alívio, enquanto Adelaide proferia a sentida prece em seu favor. Entorpecido, procurava desvencilhar o psicossoma das impregnações deletérias do instante revivido, retornando aos poucos à sua condição atual e despertando em seguida, ainda bastante assustado, exclamou: Tive um pesadelo terrível. Vi-me enforcado. Que coisa pavorosa! O que é isso, meus amigos? Não se trata de um pesadelo. Procure recordar com mais clareza. Sinta a realidade da lembrança. Alberto, proferindo horripilante grito, assumia a lembrança clara da vivência. Lágrimas abundantes lhe abrolhavam da alma opressa, diante do incontestável realismo do acontecimento, ainda vivo na memória. Meu Deus, será verdade? Como? Vejo a realidade, eu me enforquei. Mas como pode ser isso, se continuo vivo? Você está se lembrando da sua desencarnação. Ela, de hiato, aconteceu. Seu infeliz ato se concretizou. Você se suicidou, meu amigo. A morte, contudo, não é o fim, e você continua vivo na dimensão maior do espírito. Eis, enfim, a verdade. Você desencarnou e está agora no mundo dos espíritos. Doravante, você poderá compreender melhor tudo o que se passa ao seu redor. Somos todos mortos, porém vivos em outra realidade, na dimensão que se segue ao túmulo. Eu suicidei. É verdade, não posso negar o ocorrido. Eu desejei a morte e me recordo agora que a busquei. As gravatas, o cano de chuveiro. Posso recordar com clareza. Que Deus me perdoe. Agora compreendo. Posso ver a verdade. Cavei um poço de infelicidades para mim mesmo. O espírito sobrevive, Alberto, pois Deus não iria permitir a destruição de sua mais nobre criação. Eis a realidade que para nós é imenso consolo. Mas se morri,
Não devia estar diante de Deus? Onde está ele? Devo estar no purgatório, pois não vejo demônios. E por que tudo ao meu redor é tão concreto? Não estamos no mundo das almas? Você alimentou ideias falsas com respeito ao panorama da vida no além e não se preparou convenientemente para essa nova dimensão. Por isso tardou tanto a se desvencilhar da inconsciência e a certificar-se da atual situação. Nossa esfera é em tudo semelhante ao plano que deixamos. Não se espante com isso e nem a negue, a fim de vivê-la com intensidade. Você esteve por muitos anos retido em prolongado sono, mas agora já pode perceber a nossa existência e suas diferentes necessidades. Mas como pode ser isso? Acalme-se, pois em breve tudo se acomodará em sua mente de forma natural. No momento, você precisa repousar para recuperar-se do transe revivido. Depois, você se inteirará da evidência dos fatos. Alberto, ainda em prantos, acalmava-se plenamente, ciente dos acontecimentos que vivenciara e que agora trazia vivos na memória. Adormecia, enfim, exaurido pelas intensas energias vertidas nas emoções afloradas. Quanta dor em uma alma! Não teria sido melhor deixá-lo ignorando o ocorrido? É fato comum depararmos-nos aqui com suicidas ocultando de si mesmos o árduo drama vivido. O espírito, entretanto, não pode evadir-se da própria realidade indefinidamente, sepultando suas faltas amargas como se não as tivesse praticado. Ignorar a própria inópia, por tempo prolongado, é correr o risco de cavar para si mesmo os graves transtornos dissociativos descritos pela psiquiatria terrena, pois os traumas do passado continuam ativos, embora momentaneamente afastado do palco do consciente. Reconhecê-los e ir ao encontro de soluções seguras que os acalmem definitivamente, acrescido ao choque reencarnatório. Alberto apresenta também um desses quadros, a amnésia dissociativa, recurso defensivo e impróprio, engendrado inconscientemente pelo eu, para afastar da lembrança um trauma excessivamente doloroso, a fim de proteger-se do sofrimento que julga insuportável e insuperável. No entanto, tal equivocada defesa, verdadeira fuga do eu, é um primeiro passo, como vimos, para a morte ovoidal. Evadir-se é solução impossível, pois o trauma permanece como fonte atuante de impulsos deletérios, desorganizando os delicados tecidos da alma. Precisamos vir à tona para a restituição do equilíbrio, o que somente pode ser feito mediante a sua plena recordação, enfrentando a realidade com galhardia, diante da própria consciência e de Deus. Não há outro caminho possível, Adelaide. Porém, o reconhecimento do ato danoso, com a imensa culpa que ele comumente acarreta, não lhe aprofundará o quadro depressivo? É uma ilusão pretender que a dor seja sempre um dano, minha amiga. Reconheçamo-la como um recurso divino a nosso favor. Pode soerguer-nos o ânimo abatido, se soubermos aproveitar-lhe o imenso potencial de regeneração da alma. Se a vivemos com desespero e revolta, é que pode, aparentemente, aumentar-nos o peso das aflições, não por intenção precípua da lei, mas porque somos nós mesmos que nos colocamos em atrito com o seu sentido regenerador e corretivo. Reconhecemos que o trauma espiritual experimentado pelo nosso amigo foi muito mais grave, injuriando-lhe extensos territórios da alma. Sabemos que seus padecimentos não se restringiram ao martírio do suicídio, um dos maiores tormentos que o espírito humano pode experimentar, mas foram acrescidos de uma distanásia imposta pela ignorância dos homens. Embora pouco conhecido, o termo no mundo é usado para indicar a morte lenta, embasada por grandes sofrimentos. Aqui, contudo, utilizamo-la para designar as desencarnações obstaculizadas por diversos motivos.
prolongando-se indevidamente o desligamento do espírito. O excessivo apego à matéria, a crença no vazio absoluto após a morte, as aflições de parentes revoltados agarrados à figura do morto, são fatores etiológicos comuns deste quadro de dores, detendo na carne por tempo excessivo o espírito em processo de libertação. Estes não foram, entretanto, as motivações da distanásia em nosso amigo. Seu corpo foi embalsamado, hábito completamente indevido e especialmente contraindicado nos casos de suicídio. Além da possibilidade de facultar ao inditoso desencarnante as sensações desagradáveis das incisões de suas carnes, o procedimento o retém preso por tempo indeterminado à roupagem orgânica em inadequado processo de conservação. Temos notícias de que os obreiros da desencarnação, aqui chamados obiatras, foram bem-sucedidos no bloqueio de suas percepções sensórias, ainda íntegras depois da morte física, devido à persistência dos liames que o prendiam à veste corpórea, impedindo-o de sofrer as atrozes dores do ato necrópsico. Porém, não obtiveram êxito no seu pronto desligamento, em decorrência da isenção dos fenômenos da decomposição. O estranho hábito humano de render tributo póstumo ao corpo perecível muito contribui assim para dificultar sua partida da crosta, imantando-o ao ambiente de venerações a que se habituara na vida. Em consequência disto, ele ficou atado ao féretro por cerca de 1 ano, quando então os obiatras o alijaram do pesado e inútil fardo orgânico, livrando-o do encargo de aflitivas sensações. De nada valeram as honrarias de chefe de Estado com que foi sepultado. O infeliz esteve retido no ambiente inóspito do cemitério como um demente, vivenciando pesadelos inenarráveis, até refugiar-se na inconsciência profunda, quando então foi recolhido às cavernas do sono, no Vale dos Suicidas, de onde o resgatamos. Compreendamos, contudo, que, infelizmente, ele semeou este amargo destino para si mesmo, em demérito de sua condição. Não imaginava que o embalsamento pudesse afetar dessa forma a desencarnação. Para a maioria dos homens de mediana evolução, Adelaide, a preservação do corpo físico por tempo indeterminado é obstáculo aos seus primeiros passos no além, a não ser que se trate de alguém de elevada envergadura moral. A indumentária carnal permanece como poderoso atrativo do espírito após o desenlace, e por isso sua dissolução é fenômeno favorável à sua libertação. Povos como os egípcios, que imortalizaram seus faraós, embalsamados em sarcófagos, promoveram dificuldades para os espíritos, pois alguns deles permaneceram atados aos seus restos mortais por dezenas de anos. As famosas lendas de maldições envolvendo as múmias, isentando-se os exageros das fantasias humanas, guardam por isso certa veracidade do ponto de vista espiritual, pois elas realmente retêm reminiscências vibratórias das entidades que as habitaram. Quanto à autópsia, sabemos perfeitamente que espíritos muito materializados e imbuídos de grandes maldades podem sofrer a interferência em seus despojos mortais logo após a desencarnação, por permanecerem fortemente jungidos aos mesmos, por períodos indeterminados. A grande maioria, entretanto, não se ressente desses procedimentos, devido à intermediação ativa dos obiatras. Contudo, os suicidas deveriam receber tratamento diferenciado por parte dos encarnados, logo após a morte, pois normalmente guardam dificuldades e demandam muito maior tempo para se desligarem de seus restos orgânicos. Sempre que possível, dever-se-ia evitar autópsias, cremações e, sobretudo, impedir formalmente a embalsamação, em obediência
à caridade e ao respeito às dificuldades que podem acarretar para esses espíritos na continuidade da vida. Se não estamos autorizados à prática da eutanásia, por muito maior razão, não nos convém ser os protagonistas da distanásia. A tarefa chegara ao fim. Aguardaríamos as reações do amigo diante do novo panorama da vida, que se estendia diante de seus atônitos olhos. Finalmente, ele poderia realmente assumir a completa conscientização de seu estado atual e de suas urgentes e novas necessidades. Reconhecidos a Deus pelos resultados alcançados, proferíamos nossa prece de agradecimento, aplicando passes de alívio em nosso amigo, que ainda dormia, encerrando nosso proveitoso dia.